cerca de 20 anos, a professora catarinense Eliane Nagel Cristofolini teve uma experiência quase morte que mudou toda a sua vida. Após a experiência naquele hospital, a professora tomou uma decisão importante. Segundo ela, fundamental para o seu redescobrimento como parte desse mundo. Em 2003, eu tive uma doença misteriosa que me levou para o hospital. Eu fiquei 22 dias internado. Como havia uma demanda muito grande no hospital, por conta disso, eu fiquei por 12 dias na ala de observação, até conseguir um quarto. No 10º dia, eu estava já acostumado com uma rotina de injeções, de medicamento, que eu já sabia mais ou menos qual eram as medicações que eu recebia todos os dias. No 10º dia, eram umas 4 horas da tarde, apareceu uma enfermeira dizendo que ia aplicar uma injeção em mim. Eu disse, mas você tem certeza que essa injeção é para mim? Não é o horário de eu tomar a injeção. Ela olhou para mim e disse assim, quem você pensa que é? A enfermeira que sou eu sei o que eu estou fazendo. Tudo bem, como ela disse que ela era enfermeira, ela aplicou, tranquilo, saiu. No que ela saiu, eu comecei a sentir mal, fui passando mal. De repente, eu tive uma sensação de estar saindo do meu corpo. É como eu saí e fui para cima. De cima, eu olhava o meu corpo e o hospital. De repente, tudo perdeu as paredes, ficou tudo estranho, o som. Eu acho que a coisa que mais me chamou a atenção foi o som, a forma com que o som chegava no meu ouvido. E eu fiquei observando, de repente eu vi que a mulher que estava do meu lado começou a gritar, chamando as enfermeiras. E eu olhei lá, eu deitada lá, e a mulher gritando, chamando a enfermeira. Sem precisar me mexer, me mover ou qualquer coisa, porque a sensação que eu tinha é como se eu tivesse olhos por todos os lugares, por todas as partes do meu corpo. Eu vi uma médica residente, ela era uma médica baixinha, de cabelo comprido, vinha vindo a médica com mais 5 residentes atrás. Ela vinha vindo e estava explicando para eles o procedimento, enfim. De repente, se aproximaram, daí começou aquela gritaria, começou um monte de gente correr para perto de mim e eu fiquei ali observando toda a cena. Aí eles se aproximaram, a médica se aproximou e começou a fazer a reanimação. Mas durante esse período houve fatos como, por exemplo, o que eu vi quando eu estava fora de mim, quando eu estava nessa experiência de morte, quando eu estava fora do meu corpo. Eu vi que tudo no hospital tinha perdido as paredes, eu conseguia ver todas as coisas, não tinha parede em nada, tudo eu podia ver sem sequer me mexer. Ficou aquilo assim como se fosse uma planta baixa. Tudo podia ser visto por mim. A ala feminina e masculina de observação ficava uma do lado da outra. E só tinha uma parede que separava as duas alas. Eu podia ver. Eu olhei para trás de mim, tinha uma senhora que na hora, um pouquinho antes de eu passar por esse processo, ela estava fazendo... A filha dela fechou o biombo para trocar ela. Ela já estava em estágio terminal de câncer e a filha estava trocando a mãe. E nesse meio tempo eu vi a filha fazendo a trança, colocando a camisola na mãe. De repente uma senhorinha passou por mim, passou pela frente passou assim pelo meio daquela muvuca, foi no banheiro que estava ali pertinho, eu vi ela dentro do banheiro, eu vi a dificuldade que ela teve dentro do banheiro, eu vi as enfermeiras lá, tudo, eu consegui ver todas as coisas que estavam acontecendo naquele hospital simultaneamente, tudo ao mesmo tempo, eu via todas as coisas ao mesmo tempo.
Mas o que mais me chamou a atenção foi que de repente na ala masculina eu vi um homem que começou a passar mal. Não, primeiro antes dele entrar nessa crise, do lado abriu uma espécie de um portal, parecia um grande buraco de muita luz, assim, onde saiu dois espíritos. Eu fiquei olhando para aqueles dois espíritos e eles saíram. Eles desceram voandinho, assim, levitando, né, que nós chamamos de levitar. Eles estavam levitando, eles foram voandinho e não tocaram no chão em nenhum momento. Se fosse alguém da terra, teria que ter pisado no chão. Não era. E eles foram na direção de um homem que estava do lado da cama, assim. E de repente aquele homem começou a passar mal e eles simplesmente segurou daí ele ficou deitado e o espírito dele levantou, sentou na cama. E aquilo me chamou a atenção, eu fiquei observando, achando aquilo muito interessante. E de repente os dois senhores que tinham descido daquele portal pegaram um por cada ombro deles para levar eles para aquele portal. E eu achei aquilo muito legal. Eu falei, nossa, que legal! Eu pensei, eu vou atrás. E quando eu pensei em ir atrás daqueles 3 que estavam entrando naquele portal, eu senti, alguém colocou a mão no meu ombro e disse bem assim no meu ouvido, ainda não. Quando disse ainda não, me empurrou e Quando ele me empurrou, eu voltei para o meu corpo. Mas durante todo esse processo aconteceram muitas coisas, muitas. Se eu for relatar aqui tudo que eu ouvi, nós ficaríamos um tempão falando sobre isso. Mas a questão maior foi que eu pude observar tudo. Eu não tinha os olhos, eu não via com esses olhos aqui, eu via com todo o meu corpo, com cada parte dele, eu conseguia sentir o som. A coisa mais fascinante era o som. O som até hoje eu nunca consegui em lugar nenhum ter a forma do som daquele momento. Já me perguntaram se eu senti medo. Não, eu não senti medo nenhum. Eu senti uma sensação de paz tão grande, tão profunda, tanto que eu quis seguir os homens. Eu só fiquei fascinada com o que estava acontecendo, com a experiência. Eu não me ative ao fato de o meu corpo estar ali deitado, eu vi a médica aplicando o desfibrilador e todo aquele processo de ressuscitação e injeção e tudo mais, adrenalina. Tudo aquilo eu não tive a situação, ou eu estou morrendo. Não. Não tinha noção do que estava. Não tinha, não sei se não era noção. Eu tinha noção de que eu estava morta naquele momento. Eu não tinha conhecimento espiritual que depois desse fato chegou na minha vida. Mas ali naquele momento eu não tinha eu não tinha esse conhecimento, mas eu tinha certeza de que aquele lá era meu corpo e que eu estava fora dele. E como eu sempre, de alguma forma, de forma inconsciente, isso foi muito forte na minha existência, eu sabia que existia espíritos, eu sabia disso. Na minha fé, que naquele momento eu professava, não dizia para mim que existiam espíritos, que a morte era assim. Mas aqui, no meu coração, eu sentia que a morte não era aquilo ali, não era só morrer e dormir ou enfim céu e inferno, era uma coisa que eu tinha. Tanto que depois desse episódio eu fiquei muito dividida. Eu procurei dentro da minha religião respostas para aquele fenômeno. Passei por psiquiatra dentro do hospital, porque daí depois eu relatei para o médico e tudo mais. Passei por psiquiatra e eles diziam que foi fruto da adrenalina da minha imaginação. Mas, por que não foi fruto da minha imaginação? Para comprovar o que realmente eu tinha visto, no momento que eu voltei, que parou, que as enfermeiras saíram, tudo mais, daqui a pouco começaram a ser demonstrados os fenômenos. Aquilo tudo que eu tinha visto no alto começaram a aparecer. A moça abriu o biombo. Quando a moça abriu o biombo, eu consegui ver exatamente a trança que ela tinha feito na mãe, a camisola que ela tinha trocado
e da posição onde eu estava, com o biombo na frente, não teria como ter visto, de hipótese nenhuma. Isso para mim já foi uma grande resposta àquilo que eu estava me perguntando. Quando eu vi, porque daí a senhorinha saiu do banheiro e ficou conversando com uma outra senhora que estava do lado ali. Bem na hora, depois ela passou e voltou lá para a cama dela, porque ela estava na cama no outro lado, da onde eu estava deitada. Isso já por si só já responderia os meus questionamentos. Mas o mais interessante foi o que aconteceu depois. Eu estava pensando e lembrando e reestruturando de tudo que tinha acontecido. Daqui a pouco, para chegar no necrotério, precisava passar pela nossa ala. A ala masculina, a ala feminina, e o necrotério vinha logo a seguir. Quando eu olhei a enfermeira, eu vi um carrinho com um homem, uma pessoa com um lençol azul em cima, né? E a enfermeira parou bem na minha frente, na frente da minha cama, para conversar com uma outra enfermeira. A que, coincidentemente, o lençol saiu, destampando o rosto, mostrando para mim o rosto daquele homem que estava deitado naquela maca. E aquele homem que estava deitado naquela maca na minha frente era o homem que eu tinha visto entrar no portal. Era o homem que eu ia seguir, que acompanhou aqueles dois espíritos. Então, naquele momento, isso para mim foi o que mais me deixou atônita, assim, buscando respostas. Porque foi muito forte, foi muito evidente. Então, tudo que eu estava vendo não era fruto da minha imaginação. Desde criança eu tive uma mediunidade, só que eu nunca, dentro da minha religião, isso não se falava. Então eu não entendia isso. Essa propriedade mediúnica eu não entendia. Eu entendia apenas como falhas, às vezes até pensava que era um pouquinho louca, e eu era assim, eu não me achava normal por conta disso. Então eu não entendia. Mas a partir desse acontecimento, a minha mediunidade, que já era um pouco ostensiva, ela se tornou muito mais extensiva. Eu passei a perceber e ver coisas muito mais do que eu via antes. Eu comecei a adquirir um diferencial de fala com pessoas e me despertou interesses totalmente diferentes do que eu estava vivenciando. E eu fui procurar. Mas antes de procurar a resposta em outro lugar, eu procurei dentro da minha religião. Eu procurei dentro da minha fé. E eu não consegui encontrar. As pessoas que professavam a fé comigo me diziam para mim que aquilo tudo era fruto da minha imaginação, que aquilo não existia, que aquilo não foi verdade. Mas o passar do tempo, quanto mais forte ficava essa capacidade que eu tinha, mais isso me angustiava. E aí me fez procurar em outros lugares. Depois desse processo todo, houve a minha mediunidade, ela começou a apurar muito mais. Como eu sou uma médium que tenho clarividência e psicofonia, eu consigo ouvir e ver espíritos, eu consigo conversar com eles tanto quanto eu estou conversando com vocês. E depois desse fato, isso começou a ficar mais forte, mais latente. Ficou tão forte que às vezes eu dizia coisas para as pessoas das quais eu não tinha lembrança. Depois as pessoas chegavam para mim e diziam: mas Eliane, tudo que você disse que ia acontecer, aconteceu. E eu não lembrava absolutamente nada. E tudo isso foi florescendo, foi conduzindo cada vez mais para a busca disso. Porque se o que eu estava vendo, o que eu estava ouvindo não era natural, não era normal, eu estava enlouquecendo. Aí veio do autoconhecimento. Até onde era imaginação e loucura e para onde isso estava conduzindo. Porque dentro da minha religião, dentro daquela que eu professava anteriormente, dizia assim para mim, que esse tipo de fenômeno é loucura, é obra do maligno. Então você imagina, na minha concepção,
eu estaria indo para o lado ruim. Eu estaria sendo uma pessoa ruim. Mas eu não sentia essa ruindade no meu coração, eu não sentia raiva, eu não sentia inveja, eu não sentia as coisas negativas com relação às pessoas. Mas mesmo assim eu estava sendo possuída por espíritos, eles falavam comigo, eles apareciam para mim. Então como eu podia justificar isso? Foi onde eu encontrei e busquei o espiritismo e ele me mostrou um caminho. Ele me disse onde estava a verdade. Ele me fez perceber quem eu era. E quando você dá o primeiro passo em busca de si mesmo, você não vai acreditar. Mas a espiritualidade te conduz. Ele começa a te pôr em caminhos, em situações em que você se vê obrigada. Ou você vai para frente, ou você regride. Não tem outra opção. Você não consegue permanecer parado. Eu não podia mais ficar parado esperando que as coisas acontecessem na minha vida, porque eu precisava resolver. Eu fiz regressão, eu procurei para psicólogos, eu procurei todas as gamas que podiam ter aqui na questão humana. E eu fui encontrar as respostas quando eu, em vez de preocupar com o meu corpo físico, eu fui me preocupar com o meu espírito. Eu uni o meu espírito ao meu corpo físico, porque nós estamos juntos. O físico e o espírito, eles são ligados, não dá para separar os dois. O que te levou a abrir o centro espírita para acolher as outras pessoas que também estavam ali? Bom, como eu falei para vocês antes, a vida nos leva, quando nós escolhemos, quando eu escolhi o autoconhecimento, quando eu escolhi o espiritismo como caminho, trilha para me encontrar, aconteceu o seguinte: nós frequentamos uma casa chamada Maria de Nazaré, lá em Araquari. Maravilhosa, abençoada, lindíssima, grandiosa. Aconselho que quem não conhece, conheça. Maria de Nazaré foi onde eu encontrei todas as respostas. No Maria de Nazaré, nós aprendemos a fazer o evangelho no lar. Para proteger e blindar a nossa casa, aprendemos a fazer o evangelho no lar. Começamos a fazer o evangelho no lar, mas junto conosco começou a aparecer pessoas para fazer o evangelho. Vocês não acreditam, mas é como eu disse, a espiritualidade vai mostrando os caminhos. E nós começamos, e cada vez mais, nós estávamos, enfim. Era feito o evangelho na minha casa, na casa das minhas duas irmãs, da Juliana e da Silvana. Um dia, na casa da Ju, nós estávamos lá, apareceu uma médium que veio visitar a casa. Mas até então não havia nenhum fenômeno mediúnico, não havia nada de espiritismo. Era apenas um grupo de pessoas estudando o evangelho. Nesse dia, esse grupo estava estudando lá, a médium disse assim: olha, tem um espírito aqui que se chama Irmã Suzete. Ela disse que este grupo vai formar uma casa e que alguém do grupo vai psicografar. Mas nós todos ficamos espantadíssimos com a revelação e tudo mais. Nós estávamos apenas nem engatinhando, nós apenas tinha um recém-nascido que tinha aberto os olhos. Nós já estávamos na parte de abrir os olhos. Não tínhamos ainda conhecimento de nada, zero, nenhum. Como a mais próxima da mediunidade, a mais próxima desse fenômeno era eu, as pessoas começaram a deixar caneta e papel durante o evangelho do meu lado para que eu psicografasse. No entanto, umas 2 semanas depois desse episódio, nós estávamos no meio do evangelho. Minha filha, Gabriela, na época que tinha 16 anos, 14 anos, minha filha tinha 14 anos. De repente ela começou, mãe, ela começou a chorar e de repente todo mundo parou, olhou para ela, a mão dela começou a tremer, ela segurou a mão para a mão não tremer, a mão dela, sozinha, pegou a caneta e a outra mão pegou o papel e ela tremendo porque ela não queria escrever e ela fez os primeiros rabiscos. Foi uma cena
assustadora. Foi uma cena, para mim como mãe, eu me senti, e agora o que eu vou fazer? O que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Daí eu falei para o meu esposo, nós precisamos ajudar a nossa filha, não podemos deixar a nossa filha à mercê daquilo que nós não conhecíamos, porque eu nunca tinha visto um fenômeno espiritual como a psicografia na minha vida. Aí resolvemos o quê? Naquela semana meu filho tinha mudado aqui da minha casa, tinha saído e deixado a casa vazia. Resolvemos então, nas segundas-feiras, porque o evangelho era feito toda quarta-feira, segundas-feiras fazer um estudo mediúnico para nós podermos ensinar a nossa filha. Porque nós não sabíamos, eu não sabia. Resumindo a ópera, a partir daí mais fenômenos aconteceram e a casa alvorada se formou. O espírito, a mentora disse que a nossa casa deveria se chamar Alvorada, porque era a primeira luz que ele via no caminho. E que um médico espiritual que nos auxilia aqui era o Luiz Augusto de Medeiros. Ele era um médico desencarnado e ele que ia nos auxiliar nos trabalhos. E que Luiz Augusto de Medeiros significava a luz medianeira do caminho, a primeira luz medianeira do caminho, a luz primeira, aquela que você vê por primeiro, luz medianeira do caminho. E a partir daí surgiu a Alvorada e o trabalho em ajudar as pessoas. Ajudar, auxiliar, e durante esse autoconhecimento nós percebemos que só conseguiremos encontrar a paz quando nós nos tornarmos paz. Quando nós pudermos fazer alguma coisa pelo outro. Se nós não pudermos fazer nada pelo outro, se nós não pudermos orar pelo outro, se nós não podemos ouvir o que o outro tem a dizer, se nós não pudermos levar uma comida quando alguém está precisando, se a gente não puder levar uma pessoa no hospital, se nós não pudermos fazer nenhum benefício ao outro, de que vale a sua existência? Viver por viver é um desperdício tão grande de encarnação, porque tudo aquilo que você perde a oportunidade de fazer agora vai fazer uma falta tremenda lá na frente, nas suas outras existências, porque a nossa existência é como uma grande, vamos imaginar como uma grande bola. E se fica ar, nós precisamos preencher. Então, para que nós fiquemos completos, para que nós possamos nos tornar uma grande bola, nós precisamos preencher todos os pontinhos, tudo aquilo que ficar vazio. Então, os espaços que nós deixarmos de ser preenchidos nas existências, nós temos que voltar para preencher. O que é a vida para a senhora? A vida para mim é a oportunidade de evolução, é a oportunidade que eu tenho de me tornar melhor. A vida, ela é um momento de experiência, a vida é a escola, é onde eu venho para me formar, para estudar, para aprender. Cada existência é uma série, cada vida é uma vida. Em todos os momentos das minhas vidas eu aprendi. E eu sou Eliane porque eu já fui tantas outras vidas, porque eu já tive outras vidas. E o que é a morte para ti? A morte, ela é apenas a passagem, é a troca de mundos. Eu estou na carne porque eu, enquanto espírito, sou eterno. Eu tinha uma concepção de Deus em que Deus era um ser vingativo, um ser punidor. O Deus que eu conhecia dentro da religião era um Deus punidor, era um Deus que castigava, um Deus que escolhia filhos. Mas, quando eu encontrei o Espiritismo, eu percebi que Ele está aqui, que eu sou parte dele, ele é parte de mim, que somos um só, que o universo todo está conectado e que a fonte de energia, de consciência que chamamos Deus é que comanda todas as coisas na nossa existência e que tudo
tudo, absolutamente tudo que acontece comigo são minhas escolhas, são os meus passos. Eu sou hoje o que eu fui lá atrás, o que eu estou sendo agora vai gerar o amanhã. A Eliane, hoje é Eliane, mas eu já fui João, eu já fui Pedro, já fui Isaac, já fui Maria, já fui Clotilde, eu já fui quantas e quantas existências. E isso que eu sou hoje é um continuar. A Eliane é as várias existências anteriores, a existência atual e a existência futura. Passei por muitos momentos difíceis de angústia, de medo, de insegurança, de alegrias e tristezas, porque quando você faz uma busca para dentro de você, você tem que se descobrir. E quando nós começamos a nos descobrir, a gente consegue ver coisas desagradáveis. A gente se percebe pequeno. A gente percebe as falhas enormes que a gente vem cometendo. E por conta dessas falhas, nós ficamos ainda mais deprimidos. Então você compreender que é uma centelha divina, você compreender que a falha faz parte do seu processo de evolução, que faz parte do seu conhecimento, que faz parte do que você é. Porque nós nos tornamos quem nós somos por conta das nossas falhas. Os nossos erros é que nos levam a ser quem somos. Os nossos erros é que nos levam à mudança. Porque enquanto estamos ali, seguindo no mesmo caminho, no mesmo trote, pocotó, 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 o cavalinho seguindo sem olhar para os lados, nós perdemos muitas coisas. Nós deixamos de evoluir. Porque a evolução do cavalo não está no trotar, está na corrida, está no vencer os obstáculos. Quando nós, como cavalos, vamos superando os obstáculos e fomos correndo, nós conseguimos encontrar as respostas. Mas nós não precisamos passar por uma quase morte, nós não precisamos passar por um acidente, nós não precisamos passar pela dor para buscar isso. Em qualquer momento da nossa existência, em qualquer lugar, em qualquer estado em que nós estejamos, nós podemos decidir escolher o amor. Por que você precisa ir pelo caminho certo, pela dor? Passar por uma situação de morte me exigiu, depois, uma reflexão sobre minha existência, sobre quem eu era, sobre o que eu fazia, qual era a minha responsabilidade, por que eu tive uma nova chance e o que queriam de mim, o que o universo desejava de mim, o que eu tinha que fazer. Então eu fui em busca.